Vamos mentalizar Jesus, agradecer a Ele por estarmos aqui nesta tarde, agradecer a esta casa que nos recebe com carinho, pedindo que possamos ter mais harmonia, paz, serenidade e que Jesus, em sua bondade infinita, possa nos fortalecer através dessas energias que estão sendo refletidas em todos nós e assim as nossas mentes possam estar abertas para o entendimento da lição de hoje, que ela possa esclarecer alguns pontos em nossos caminhos e que a gente possa levar essa orientação, essa sugestão de Jesus para nossas vidas. Obrigada aos amigos espirituais que aqui estão, aos nossos amigos encarnados e desencarnados, e que todos sejam sempre bem-vindos. A nossa lição de hoje está no capítulo 15, nos itens 1 a 3, com esse título Bom Samaritano. Esse livro, Aulas da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, são vários espíritos, entre eles Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, né? Ele nos traz uma lição que eu vou fazer a leitura para nós agora. Quem quiser acompanhar vai estar aqui na tela. O título desse texto é Samaritanos e Nós, é de Emmanuel. Quem de nós não terá caído alguma vez em abandono ou penúria, aflição, amargura, engano ou perturbação? A face disso, para nós, o samaritano da bondade, a criatura que nos reergue ou reanima, será sempre aquela pessoa que nos acolhe nos dias de tristeza com a mesma generosidade com que nos abraça nos instantes de alegria, que nos estima assim tais quais somos, sem reclamar nos espetáculos de grandeza de um dia para outro, que nos levanta do chão das próprias quedas para o regaço da esperança, sem cogitar de nossas fraquezas, que nos alça no precipício da desilusão ao clima do otimismo, sem reprovar-nos a imprevidência, que nos ouve as queixas reiteradas, rearticulando sem aspereza o verbo da paciência e da compreensão, que nos estende essa ou aquela porção dos recursos de que disponha, em favor da solução de nossos problemas, sem pedir o relatório de nossas necessidades e compromissos, que nos oferece esclarecimento sem ferir-nos o brio, que nos ilumina a fé sem destruir-nos a confiança, que se transforma em harmonia e concurso fraterno, seja em nossa casa ou no grupo de serviço em que trabalhamos, que nos converte no cotidiano em apoio e cooperação, sem exigir-nos tributos de reconhecimento, que, por fim, se transubstancia em nosso benefício, em luz e consolação, amparo e bênção. Detenhamo-nos a pensar nisso e lembrando reconhecidamente quanto se nos fazem samaritanos do auxílio e da bondade. Nas estradas da existência, recordemos a lição de Jesus e diante dos outros, sejam eles quem sejam, façamos nós o mesmo. Emmanuel está na página 21 desse livro, Aulas da Vida. Então, esse texto de Emmanuel traz bastante situações para nós refletirmos na nossa vida, no dia a dia. Porque nós temos a todo instante um samaritano à nossa frente. E são coisas simples que acontecem na nossa vida que muitas vezes a gente nem percebe.
Muitas vezes a pessoa te dá um olhar carinhoso no dia, não fala nada para você, te dá um sorriso, não fala nada. Mas isso nós estamos tão acostumados na nossa vida corrida que a gente não percebe o olhar de bondade da pessoa, a gente não percebe o sorriso que a pessoa nos dá. A pessoa não percebe, muitas vezes você encosta ela com carinho, segura a mão dela, você não percebe isso. A gente não percebe mais o carinho que as pessoas têm com a gente. Então, a parábola do samaritano é toda essa lição de Emmanuel que ele nos trouxe aqui agora. Né? Então, a história do bom samaritano é quando um homem de Jerusalém, ele caiu na estrada porque os ladrões o pegaram e o feriram, e ele ficou muito machucado. E aí passaram 2 religiosos e passaram direto, não atenderam esse rapaz que estava caído na estrada. E o samaritano passou e o atendeu, limpou as feridas deles, levou ele lá para um abrigo, pagou as pessoas que estavam lá para cuidar dele. Assim, de uma forma bem resumida. Então, e o samaritano nessa época, ele era mal visto pelos judeus, mas foi o único que parou para atender essa pessoa. Então, muitas vezes nós também temos os nossos samaritanos na nossa vida, e muitas vezes por não termos uma empatia muito grande com aquele que está ao nosso lado, muitas vezes ele está nos ajudando e nós não estamos percebendo. Muitas vezes as pessoas, elas são um pouquinho mais fortes com a nossa vida, com os nossos atos, com o que nós estamos conversando, e nós reclamamos. Não, aquela pessoa não é boa para estar perto de mim. Muitas vezes ela é o nosso instrumento de Deus para que a gente acorde o que está adormecido dentro de nós. Então, por isso que a gente tem que estar bem atento às situações da nossa vida. Então, Jesus disse nessa história do bom samaritano que é para a gente ir e fazer o mesmo. Então, vamos observar bem essas situações. Essa imagem é de muros que são colocados, estão sendo colocados no nosso planeta em vários pontos. Essa marquinha que está aqui, ó, são muros que foram construídos. E esse muro, ele é um muro físico. Mas a gente sabe que não existe só muro físico. Existem os muros que nós colocamos à frente das pessoas que nós convivemos, nas situações que nós estamos vivendo. E Deus não permitiu que a gente estivesse reencarnado aqui nesse planeta Terra para construir muros. Não, Ele nos trouxe até aqui para a gente ser construtores de pontes, de uma forma ou de outra. A impressão que a gente tem hoje, assistindo tudo que está acontecendo aqui no planeta, é que vivemos uma realidade sofrida, triste, né, e onde só estamos percebendo que os muros estão sendo construídos. Mas se assim estamos percebendo a vida, que a gente possa ser ponte. Vamos fazer alguma coisa para que a situação, pelo menos aqui à nossa volta, melhore um pouquinho. Ser pontes para outras pessoas e para nós mesmos. Vamos transpor as barreiras que existem à nossa frente e fazer com que ela seja melhor para nós e para o outro. Que seja um aprendizado de vida e que a gente possa observar esses acontecimentos como uma situação positiva para nós. Então, que sejamos esses construtores de pontes, deixando a barreira do preconceito, do egoísmo, do orgulho e da indiferença de lado, que são muros que nós construímos ao nosso derredor. Então, fora da caridade não há salvação. É esse o objetivo também dessa história que Jesus quis colocar para nós. E a caridade, ela é a benevolência, quando você faz o bem por uma vontade própria. Não é aquele bem que você faz forçado. A benevolência ela é considerada quando você já tem a vontade interna sua de fazer o bem. A indulgência sem olhar
as falhas, o erro do outro, como disse a mensagem do Emmanuel aqui nesse livro que nós fizemos a leitura agora, são vários exemplos ali de a gente não observar o que tem de falha no nosso próximo, mas observar as coisas boas, as coisas que eles podem contribuir para nós e para o outro, porque nós somos duais, nós temos as nossas emoções boas, as nossas emoções ruins, há momentos que nós estamos fraquejando, há momentos que nós estamos fortes, isso é de todo mundo. Todos nós temos essa dualidade. Um dia nós estamos tristes, outro dia nós somos felizes, alegres. Então isso faz parte do nosso cotidiano. Agora, o que Deus quer de nós com essas situações que se encontram aqui no nosso corpo, no nosso espírito, é que nós possamos aprender o que fazer com essas situações que acontecem na nossa vida. Quando eu estou triste, o que fazer com isso? Para trazer um aprendizado, para me superar na minha vida. Quando estou alegre, o que fazer com a minha alegria? Para fortalecer a minha alegria, para trazer algo de bom para todos que estão ao meu redor. Então eu tenho que trabalhar com essa dualidade e fazer que de tudo isso se torne coisa boa na nossa vida. E não tristezas só e desesperança. Nessa história de Jesus, a gente pergunta, né, quem é meu próximo? Muitos têm dúvida, não? Esquecem que o meu próximo pode ser da minha própria família, o meu amigo, o meu vizinho. Eu sempre, quando falo em próximo, eu lembro de alguém que está ali distante. É aquele que eu vou levar a cesta básica, ou aquele que eu vou levar um alimento, uma roupa. É isso que eu lembro do meu próximo. Mas o meu próximo está ali do meu lado. Se eu não der atenção para ele, se eu não cuidar do meu próximo, eu também vou deixar de ser cuidada, de ter atenção, porque a vida é esse retorno de energia em nossa volta, que a gente vai receber aquilo que a gente dá. É claro que se a gente não atender direito, porque ainda nós não temos essas condições, não temos ainda essa maturidade e não estamos evoluídos espiritualmente para dar um pouco melhor do que nós estamos. Porque tudo que eu dou é aquilo que eu posso por enquanto, mas eu tenho que refletir nas minhas ações, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. O que eu estou dando? Eu posso melhorar? Isso que nós temos que sempre estar atentos, porque todo ser humano é necessitado. E essa parábola, ela vem quebrar fronteiras sociais, culturais e religiosas. Porque nós percebemos ali no Bom Samaritano que quem atendeu o moço que estava caído foi o samaritano, que era considerado um imperfeito para os judeus. E os religiosos que deveriam ter atendido aquele moço passaram reto e não atenderam, não olharam para ele. E muitas vezes nós fazemos assim. Quantas vezes a gente já não se pegou olhando uma pessoa? Eu acho que eu já escutei até uma história aqui, eu não sei de quem que foi, que passou, viu, olhou, foi para casa, se não me engano, é verdade, foi para casa, chegou lá, nossa, o coração dela sentiu. E a gente já fez isso muito também. Eu sinto, quando eu me afasto, eu sinto que eu devia ter feito. Né? E isso é o que acontece com o bom samaritano. Mas é já um caminho nosso para a nossa evolução. Porque a gente já está percebendo o que a gente deixa de fazer. E é isso que tem que acontecer, é essa reflexão. Não adianta eu passar, deixar ali, pronto, esqueci. Não, quando eu começo a fazer essa reflexão, é sinal que eu estou evoluindo, que eu estou melhorando, que eu estou trazendo para fora o meu sentimento melhor. A saúde emocional se constrói pelo cultivo das virtudes, conforme Joana de Ângeles nos fala. Ela nos coloca 4 virtudes para que a gente possa construir o melhor e ser pontes. Autotranscendência, que é ir além do próprio interesse e perceber o outro. Nós estamos muito voltados para nós mesmos. A gente muitas vezes até é educado assim pela situação que o mundo passa, né? Você se recolher mais um pouquinho
porque existe muitas assaltos, né, e outras situações que acontecem aí na rua, então nós ficamos medrosos. Então a gente tem que trabalhar a autotranscendência para que a gente perca um pouco do nosso medo, do nosso sentimento de estar sempre correndo perigo, né? E ter esse interesse e perceber o outro, porque muitas vezes quando a pessoa está na rua, a gente tem medo de chegar perto para dar um doce, um olá, um sorriso. A gente tem medo hoje em dia, né? Então a gente tem que trabalhar isso para que a gente possa tentar ser um pouquinho mais generoso. Inteligência emocional. Nós precisamos desenvolver a inteligência emocional conforme Joana de Ângeles está falando, que é sentir e compreender a dor alheia sem julgamentos. Porque muitas vezes você vê a pessoa com dor. Quantos já não fizeram isso? Eu mesmo já fiz. Você acha que é fingimento da pessoa. Principalmente as dores emocionais, que elas não são vistas, né? As dores físicas até você consegue, né, fazer uma medição da dor daquela pessoa, mas as emocionais ninguém vê. E aí muitas vezes você diminui a dor do outro. E é isso que nós não podemos fazer, porque dói. A dor emocional muitas vezes dói muito mais que a dor física. E nós não percebemos isso. Educação dos sentimentos. A compaixão se aprende e se exercita, conforme Joana de Ângeles. Então, isso que nós estamos falando, essa parábola do samaritano, ela veio para que a gente possa educar as nossas emoções, os nossos sentimentos e tentar melhorar essa situação que nos incomoda. Resiliência moral. Agir pelo bem mesmo diante da indiferença social. Nós estamos percebendo muita indiferença social e muitos pedem um pouco mais de políticas públicas no nosso país, no nosso mundo, né? Porque parece que as coisas estão sendo perdidas no espaço, né? Mas então que a gente possa ter essa resiliência moral, porque se nós podemos agir para modificar alguma coisa, façamos, vai e faz, como Jesus falou. Mas se nós fazemos tudo o que podemos dentro do nosso alcance e ainda assim não há uma mudança, então que a gente também possa aceitar a situação do jeito que ela está. Então o próximo é o espelho que revela nossas lições pendentes, conforme Joana de Ângeles. Então quando nós olhamos para o outro e tudo que chega aqui na minha cabeça, no meu pensamento, nas minhas emoções, quando eu estou diante daquele meu amigo, daquele meu vizinho, daquele meu familiar, ele simplesmente está me revelando. E eu tenho que aproveitar esse momento para me educar, porque ele está mostrando os pontos que eu preciso melhorar. Principalmente na nossa família, com nossos amigos, aqueles que estão mais perto de nós, se eles falam alguma coisa que a gente não gosta, a gente grita, a gente briga, a gente se rebelia contra eles. E muitas vezes a situação não é essa, é momento de eu silenciar e construir aquele movimento que está acontecendo à minha volta para que ele se transforme num bem melhor. Se não for uma situação verdadeira, se eu achar que não é verdadeira, eu descarto. Mas se for verdadeira, que eu venha fazer essa educação de sentimentos que a Joana está nos colocando. Nós temos muitas situações assim corriqueiras que acontecem. Tem aqui 3 exemplos de pessoas que tiveram esses atendimentos, considerando nessas lições como um samaritano. Por exemplo, esse rapaz aqui de boina, atendendo esse senhor, ele estava dentro do ônibus, ele teve um ataque de... Eu não me lembro bem o que foi, se foi epilepsia, alguma coisa. Ele teve algum problema lá em Curitiba. E ele atendeu esse senhor. E esse rapaz pegou, levou ele para um café, deu café para ele, conversou com ele melhorou, e ele levou embora esse senhor para casa dele. Só que esse senhor, quando melhorou, não lembrava da fisionomia do rapaz.
E aí ele fez uma ação para que esse rapaz fosse descoberto, para ele poder fazer o agradecimento de ter sido atendido, senão ele teria morrido. Ali tem um outro rapaz atendendo uma senhora aqui embaixo, que aconteceu uma situação dentro de um ônibus de um outro rapaz que tinha um idoso do lado dele. E esse idoso estava com uma mochila muito pesada, segurando em pé dentro do ônibus. E o rapaz, ele levantou, pôs o idoso sentado no lugar dele, pegou a mochila do idoso e colocou no colo. E o idoso ficou muito feliz e olhou para ele e falou assim: o que tem dentro dessa mochila são meus livros, porque eu voltei para a faculdade. Ele estava estudando, então ele estava carregando o peso dos livros dele e o rapaz ajudou ele a amenizar isso, mas ele estava feliz porque ele estava estudando. E aquela moça que ajudou aquela senhora também, olha a bondade, né? A benevolência. Quando você faz o bem por vontade própria, sem estar esforçada a fazer um bem, a fisionomia transparece. A menina ajudando a idosa, com uma fisionomia alegre, feliz, e a idosa agradecida. Então, até para fazer o bem, a sua fisionomia conta. Porque se você estiver fazendo uma coisa forçada, os outros vão perceber. O seu olhar fala, a sua boca fala, os seus movimentos do seu rosto fala. Por isso que quando a gente for fazer o bem, vamos fazer de coração. Essa é só uma história ilustrativa para mostrar de forma simples que existe bons samaritanos e que a gente pode ser um deles também dentro dessa nossa sociedade. Então, aplicação prática. Ser o que a gente está estudando aqui hoje. Ser o samaritano no cotidiano. Escutar quem precisa falar. Escutar. Muitas vezes a gente não quer escutar, a gente só quer falar. A pessoa começa a falar e você já vai travando a pessoa e não deixa ela continuar o pensamento dela. Então a gente precisa aprender a escutar. Ajudar nas tarefas de alguém idoso ou doente. No caso das situações simples dos ônibus, quantas situações não aconteceram ali de diferentes formas. Acolher emocionalmente sem críticas, sem a gente olhar a pessoa, que muitas vezes a gente até fala dessa forma, também fez isso, né? Tem que sofrer mesmo, né? Muitas vezes pensamos assim. Então a gente não deve criticar ninguém, porque a dor do outro nós não sabemos. O conteúdo programático daquela pessoa nessa reencarnação. Nós não conhecemos a história de outras reencarnações daquela pessoa. Então nós não podemos criticar. Muitas vezes a gente está estudando, né, as nossas lições aqui da casa e podemos achar que sobre uma situação, nossa, mas é tão fácil, como que faz isso ainda, né? Como que pensa dessa forma, como que fala dessa forma? E nós não aprendemos nada quando a gente faz isso. Porque quando eu critico o outro, observo o outro, ele está fazendo errado, ele não podia estar fazendo assim, não faz... Gente, nós não aprendemos nada. Nós temos que aceitar o outro na evolução dele, da forma que ele está se apresentando, sem críticas, sem julgamentos. A caridade moral é tão valiosa quanto a material. O verdadeiro próximo é aquele que se aproxima. Então, todos que estão ao nosso redor é o nosso próximo. E que a gente pense sempre assim. Porque muitas vezes a pessoa chega do nosso lado, chegou minha amiga, meu vizinho, tá, estamos lá alegres. É tarefa, tarefa. Se eu moro com as pessoas, aquelas pessoas que estão comigo, é a minha tarefa de reencarnação. Posso ser feliz por estar com eles? Grandemente a felicidade tem que estar presente, porque ali estamos aprendendo juntos um com os outros. Há tristeza em algum momento? Vivamos aquela tristeza com o outro, mas sem julgamento, sem crítica. Vamos aceitar o nosso próximo como ele é. Jesus, através desse ensinamento da parábola do samaritano, ele simplesmente contou uma história de uma estrada simplesinha, de
terra, com 3 homens passando por ali, para que a gente aprenda a ser mais caridoso e ter mais compaixão e a não criticar o outro. Porque essa pessoa que está aqui na história do bom samaritano, ele podia não ter aceitado, se ele tivesse acordado, não sei se estava, aceitado a ajuda dessa pessoa. Porque quantas pessoas nós conhecemos aqui em hospitais que algumas religiões não permitem que essas pessoas tomem sangue. E os médicos, os enfermeiros ali, eles entram em conflito, porque eles sabem que se não tomar sangue vai morrer. Teve uma situação no hospital que aconteceu, que o médico resolveu aplicar, fazer a transfusão de sangue na pessoa para não morrer. A família toda e os amigos dessa religião abandonaram a pessoa. Isso aconteceu aqui em Campo Grande. Nós temos que observar também que a pessoa, por ele ser um samaritano, podia não ter aceitado a ajuda dele. Mas aceitou. Graças a Deus. Então, essa história mostra para que a gente tenha mais compaixão. E Jesus fala, vai e faz o mesmo. Então, para encerrar, eu vou fazer essa oração aqui do São Francisco de Assis, que ela combina muito com o tema que Jesus nos trouxe hoje. Quem quiser acompanhar ou fechar os olhos, que a gente possa fazer essa oração como encerramento. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muita paz para nós.